palavra, ela é a verdade. E ninguém pode contestar os fundamentos dessa palavra. Porque os fatos, a história confirma, a arqueologia, os historiadores confirmam essa palavra. E nós somos felizes porque conhecemos a palavra, que é o manual de instrução para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Amém, amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, antes de ler o versículo aqui na palavra do Senhor, eu queria trazer à memória uma coisa que o Senhor me fez lembrar. Há pouco tempo atrás, eu estava vendo uma reportagem onde ali a reportagem estava mostrando 2 irmãos gêmeos e 2 irmãs gêmeas. Então, os 2 irmãos casaram com as 2 irmãs. Muito interessante. Uma história muito linda. E esses irmãos, eles não quiseram construir uma casa separada. Embora eles tinham condições financeiras para isso, eles não quiseram construir casas separadas. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma casa grande com 2 suítes, mas uma cozinha só. Uma sala só. E ali eles criaram uma família. Começaram a criar a família dentro de uma mesma casa. E ali havia uma paz, uma união, uma compatibilidade total entre eles. Coisa muito linda. Ali não havia separação de um querer uma coisa mais que o outro. Todo mundo tinha tudo em comum, tudo igual. Toda renda no trabalho deles, eles eram empresários, então eles eram sócios também na empresa. E tudo que eles lucravam ali na empresa, era tudo deles, é tudo da grande família. Ou seja, uma família unida. Como eu posso dizer? Eles tinham tudo em comum. Então, analisando bem, é esse o projeto que Deus tem para nós. Que nós tenhamos tudo em comum. Que tudo do que eu posso comer, o outro irmão também pode. É esse o projeto de Deus. Mas, infelizmente, aqui na terra, nem todo aquele que se diz filho de Deus é irmão. E nem irmão gêmeo que compartilha tudo. Infelizmente, nem todos. Então, esse primeiro projeto de Deus foi lançado através dos apóstolos para que houvesse essa comunhão entre aqueles que aceitavam a Jesus Cristo e vinham para a igreja, a primeira igreja fundada no mundo. A primeira igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva. Então havia ali um pacto, uma combinação entre eles, um pacto, uma aliança, que eles vendessem todos os seus bens e entregasse o dinheiro aos apóstolos. Para quê? Para que eles administrassem aquele dinheiro e, de acordo que os irmãos iam tendo necessidades, eles iam lá buscar o dinheiro, aquilo que era necessário para a sobrevivência de cada pessoa, de cada família, de cada cristão. Mas, irmãos, todo pacto é possível funcionar
Se não houver quebra, toda aliança, há possibilidade de funcionar, de dar certo. Se não houver quebra. Em caso, por exemplo, de um casamento, muitas pessoas pensam que a quebra de aliança é o adultério. Sim, claro. A pior quebra de aliança é o adultério. Mas também há quebra de aliança por falta de fidelidade, por falta de amor. Muitos maridos que valorizam mais as pessoas de fora do que a própria esposa. Muitos maridos que deixam de alimentar a família, de dar o melhor para a família para alegrar com os amigos. Muitos que gastam até o salário inteiro lá nos bares, nos restaurantes chiques, lá onde eles gostam de curtir a vida, entre aspas, né? Porque eu creio para mim que curtir a vida é estar com a família. O lar é um lugar de paz, né? É um lugar de alegria, mas muitos não pensam assim. Então, a Bíblia nos fala de um casal entre aqueles que haviam aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador, que quebraram essa aliança, mentindo ao Espírito Santo de Deus. Até então eles haviam aceitado viver em comum acordo entre eles. Viver dividindo todos os bens de forma incomum. Mas não acreditaram no Espírito de Deus que estava direcionando aquela união da igreja. Vamos ler, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Vamos procurar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quem encontrar, diga amém. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Vou reler aqui, irmãos. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. Ou seja, a mulher dele também sabia disso. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela, porém, pertencia a você, né? A propriedade era sua. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O dinheiro não era seu? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto.
grande temor apoderou de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram o corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber do que havia acontecido. Pedro perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram vender a propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Veja, estão à porta os pés dos que sepultarão o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. E grande temor apoderou de toda a igreja e todos os que ouviram falar desse acontecimento. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, muitas vezes, muitas pessoas têm levado a obra do Senhor de uma forma meia relax, como diz, mais ou menos, achando que nós estamos servindo a um Deus mais ou menos, a um Deus que aceita mais ou menos. Mas não, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é santo e Ele quer que nós andamos em santidade. Não há nenhuma brincadeira em servir ao Senhor. Há muitos que estão dizendo que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Eu acabei de cantar que Ele deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Ele sabia que ia ser morto. Mas Ele também é justiça. E o nosso Deus, Ele requer de nós firmeza no que nós fazemos, sinceridade naquilo que nós falamos, obediência em todo o nosso viver. Porque o nosso Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, sendo assim, é necessário que nós observamos com mais carinho, com mais sensatez para a obra do Senhor, para não misturarmos com as coisas do mundo. Porque se somos irmãos em Cristo, nós temos que partilhar de tudo aquilo que um irmão tem direito. O pai, gente, quando o pai vem a falecer e se deixa algum bem, nenhum irmão vai herdar mais do que o outro. Essa é a lei da terra. E é justo. Para Deus não é diferente. Por que uma pessoa pode levar todos os bens, entregar para ser administrada entre os irmãos e uma tem que reter parte? Ninguém pode confiar em uma justiça falha. Como eu posso compartilhar como irmão em comum, onde eu quero me alimentar de coisas saudáveis, o outro quer ir para as bebedeiras? Eu quero passar o meu
em casa, o outro quer ir para lugares onde eu nem quero falar, gastando todo o dinheiro. Se eu viver dessa forma, eu vou viver como escrava dele, porque eu vou ter que trabalhar dobrado para sustentar o esbanjo, o dinheiro que ele esbanja fora. Então, infelizmente, por falha humana, no caso, Ananias e Safira, analisando bem a história, além de eles mentirem ao Espírito Santo de Deus, ali eles estavam quebrando aquele pacto, querendo possuir mais do que os outros irmãos. E não há união onde há quebra de pacto. A palavra do Senhor diz em Amós, capítulo 3, versículo 3: como andarão dois juntos, se não há entre ambos acordo? Quantos homens, ou até mesmo mulheres, isso não faz diferença. Há pessoas que dizem que homens são machistas, que mulheres são mais passivas, que mulheres são... Não, gente, ser humano é ser humano. Há mulheres impossíveis também. Há mulheres que não partilham os bens com o seu esposo. Eu conheço certos casais, não aqui em Minas, mas em outros lugares por onde eu tenho andado, onde o que é do marido, o que é da esposa. Ele nem sabe se ela possui bens ou não, se ela tem propriedades ou não. O marido nem sabe. Isso é cultura do lugar. Eu tive nesse lugar. Eu achei meio estranho, mas disseram que dá certo. Eu não sei se dá certo, mas na minha opinião, isso não é o verdadeiro casamento. Porque quando a pessoa é casada, ela é uma só carne. Como que a mulher está passando dificuldades, necessidades e o marido está rico? Ou vice-versa? Dentro de casa não tem nem comida, mas a mulher está rica. Ela come no restaurante e chega em casa. O marido está com fome, azar é seu, você não ganhou dinheiro. Está com fome, o problema é seu. Isso não é casamento. Isso não é comunhão. Isso não é uma só carne. Isso não é vida em Cristo. Porque Cristo nos quer como irmãos. Cristo quer que nós tenhamos tudo em comum. Mas, infelizmente, muitas coisas estranhas têm acontecido no nosso meio. Vamos meditar em mais um versículo, mais alguns versículos da palavra do Senhor que se encontram em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Aleluia. Glória ao Senhor. Maravilhoso é o santo nome do Deus vivo. Aleluia. Mateus 25. A página da minha Bíblia está pregando aqui, que ela é nova, mas eu gosto. Aleluia. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Aleluia. Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 40. Glória a Deus.
Aleluia. Espírito Santo de Deus. Eu errei aqui, irmãos. É capítulo 25. Por isso eu não estava... 25. Mateus capítulo 25. Versículo 40. Diz assim. Vamos começar pelo 37. Então os justos lhe responderam: Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando tivemos fome e não te demos de comer? Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos advertindo sobre o amor. O que nós falamos antes? Comum. Comum. O que é comunismo? Comum acordo. Comunismo. É isso mesmo, irmãos. Deus quer que eu seja comunista. Comum acordo. É essa a proposta de Deus para as nossas vidas. É comum. É comum. Nós temos que ter tudo em comum. Quando é que eu vi? Que eu te vi, Senhor? O Senhor estava com fome? Mas o Senhor não é Deus? E o Senhor estava com fome. E eu não te dei de comer. Mas ele respondeu: quando um dos meus estava com fome e você deixou perecer. Você deixou perecer aquele que veio a mim e me aceitou como seu filho, como aquele irmão. É tudo que você não cuidou. Ou seja, você cuidou daquele que era o seu irmão. Então você tem parte comigo. Vou ler aqui de novo. O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram algum dia a um dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Tudo aquilo que você fez para o irmão em Cristo, você fez a Deus. Há quem não interpreta esta palavra, porque desde o princípio eu falei que o Senhor, ele separou, ele fez separação entre aqueles que o servem e os que não servem. Isso é separação. Isso é para o povo de Deus. Como andarão dois juntos se não há entre ambos acordo? Como eu posso alimentar aquele que quer mais do que eu? Porque para amar o próximo eu preciso amar a mim em primeiro lugar. Como que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim? Como que eu posso entregar os meus bens nas mãos daquele que vai desperdiçar tudo? Aquele que não aceita a Cristo. Aquele que não tem compaixão do irmão. Aquele que não tem compaixão daquele que sofre. Aquele que não tem compaixão daquele que trabalha de sol a sol, pingando suor. Como essa pessoa que derrama suor e sangue pode ser obrigada a entregar seus bens nas mãos daquele que desperdiça tudo nas obras da carne, nas obras da prostituição? Irmãos, sejamos sábios no Senhor. Sejamos sábios e servimos a um Deus vivo. Amarás ao próximo como a ti.
mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o próximo, ele precisa te amar. É preciso que haja comunhão. É preciso que haja comunismo. Comum acordo. Comunismo não é um partido político que leva um nome de comunismo, onde é nada mais que um movimento anticristão que destrói vidas e mata cristãos. Isso não é o comunismo de Deus. Deus é amor. Deus é amor e justiça. E Ele quer que aquele que vive em comunhão comungue com os filhos de Deus, que andem com os filhos de Deus, que amem as suas esposas, que amem seus filhos, que amem os irmãos em Cristo, que andam conforme a palavra do Senhor, que obedecem ao Deus vivo e anda em novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus Todo-Poderoso. Santo, santo é o nome do Deus vivo. O rei responderá: digo a verdade, o que fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Aleluia. Aleluia. Se nós lermos um pouquinho à frente, nós vamos ver que aqueles que desprezaram os irmãos, esses não tiveram o benefício do Senhor. Aleluia. Grande é o nome santo do Deus vivo. Aleluia. Ó Senhor meu Deus, muito obrigado por tua vida, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor ressuscitou e vive. Nós cremos que o Senhor nosso Deus vive. E nós vivemos para Ti, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos ser exemplos, Pai, entre os nossos irmãos. E que outros sintam desejo de estar conosco. Sabendo que nós temos comunhão e responsabilidade entre irmãos. E não retenhamos o que é direito do outro. Aleluia. Glória ao Senhor.